Boa tarde a todos, boa noite, paz de Cristo, amém? Vamos dar início ao nosso culto nesse momento, vamos orar ao Senhor. Convido você, mesmo sentado, você curve sua cabeça, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, enquanto as demais pessoas vão se achegando, preparando o nosso coração para o louvor. Nós estamos numa semana que antecede a semana da Páscoa, né? Domingo que vem é domingo de Páscoa, semana que Jesus entra em Jerusalém e ali com seus discípulos se prepara para sexta-feira enfrentar toda aquela dor, os dias anteriores do seu julgamento e assim tudo aquilo que o Senhor enfrentou naquele final de semana, né? Para enfim no domingo vencendo a morte, ressuscitar, né? Graças a Deus por isso. Então é uma semana que o nosso coração deve estar alegre, grato a Deus, relembrando tudo isso, né? Relembrando a obra do Senhor na cruz do Calvário por nós. Não é uma semana de tristeza, de melancolia, mas é uma semana alegre, né? Uma semana abençoada, até porque a data mais importante para a igreja cristã no mundo é a Páscoa, não é mesmo? Em nenhum momento Jesus pede para a gente observar o seu nascimento, até porque a gente não sabe exatamente quando Jesus nasceu. Sabemos que não foi em dezembro. A gente consegue por alguns versículos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, encontrar o mês, mas sem saber o dia. Mas sabemos que não foi em dezembro, né? Então, eu até brinco aqui e digo, né, que o que vem para salvar em dezembro a gente é o 13º e não Jesus, né? Porque Jesus não vem em dezembro, não nasceu em dezembro, né? Mas tampouco a gente deve estar tentando descobrir exatamente a data de que Jesus nasceu, porque o que importa é a gente relembrar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. É isso que Jesus pediu para a gente observar em memória dele, né? Através da ceia do Senhor, anunciar a sua morte, a sua ressurreição e a sua volta para buscar a sua igreja. Então essa semana que o nosso coração possa estar relembrando dessas coisas importantes, não de chocolate, não de coelho, não que você não possa presentear, né, com quem você quiser o chocolate, mas lembrando, né, sobretudo o significado real da Páscoa, que Cristo, né, veio, tornou-se homem, e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu na cruz por nossa causa. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por essa semana, por esse dia e por essa semana que antecede a Páscoa. O meu coração, espero que dos meus irmãos também, exulta no Senhor, ó Deus, por lembrar aquilo que o Senhor fez por nós. Ó Deus, nessa semana, 2000 anos atrás, o Senhor, já sabendo o que lhe esperava, foi até o final, sem desistir, suou sangue, enfrentou, ó Deus, perseguição, julgamento, linchamento, ó Deus, a cruz, tudo isso para nos salvar. Assim como Moisés, lá na primeira Páscoa do Egito, Moisés, pela instrução do Senhor, mandou que cada família dos hebreus preparasse um cordeiro puro, um cordeiro sem defeito, um cordeiro, ó Deus, que ainda não tinha nem a sua primeira relação sexual, um cordeiro perfeito, puro, não maduro sexualmente ainda, representando a pureza do Cristo que viria, a perfeição do Cristo que viria. Já era uma sombra, uma anunciação daquilo que viria, ó Deus, como resgate final. Jesus veio, tornou-se homem, não pecou, viveu aqui, ó Deus, sentindo tudo aquilo que a gente sente, mas em nada, ó Deus, ele pecou, diz a tua palavra, para então confirmar essa ilustração já dada pelo Senhor através de Moisés há tantos mil anos atrás, que o Cristo, Cordeiro puro e perfeito do Senhor. Por isso João Batista, ao vê-lo se aproximar daquele momento do batismo,
olhou e disse de maneira profética, inspirada por Deus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que morreu na cruz, entregou a sua vida na cruz para nos salvar, para nos redimir, para nos comprar novamente, ó Deus, e nos trazer de volta para um relacionamento com Ele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, que é para engrandecer o Teu nome, edificar as nossas vidas, nos levar, ó Deus, a comunhão também através do louvor, a comunhão com os nossos irmãos, e assim colocamos tudo isso diante do Senhor. Abençoe o culto, abençoe tudo aquilo que há de acontecer aqui, que tudo seja para honra e glória exclusiva do Senhor. É o que nós te pedimos e oramos também no nome de Jesus, a quem damos a honra, a glória para todo sempre. Amém. Amém. Pessoal, pode entrar, quem está aí fora pode procurar o seu lugar. Vamos colocar de pé quem puder e vamos louvar a Deus, engrandecer o nome do nosso Deus. Quem está conosco pela primeira vez, se há alguém, seja bem-vindo em nome de Jesus, que você se sinta bem no nosso meio, parte da igreja. E nessa primeira canção a gente vai estar cumprimentando os nossos irmãos. Você pode cumprimentar quem está aí ao seu lado, atrás de você, fazer esse momento de comunhão, né? Não tenha vergonha, diga: seja bem-vindo em nome de Jesus, seja bem-vindo à casa do Senhor, seja bem-vindo a esse culto. É bom te ver, é bom te rever, enfim, vamos louvar o nosso Deus, amém? Cantando Maravilhosa Graça, essa graça que nos salvou, essa graça que nos comprou com seu precioso sangue. Vamos louvar a Deus, amém? Com palmas, alegria, louvemos a Deus pela sua graça, pelo seu amor derramado na cruz por nossa vida. Aleluia. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Ele é o Rei sobre as nações, Ele é o Rei sobre as nações. Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Vamos juntos, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro
aquilo que o Senhor fez por nós. Essa semana de Páscoa, relembrando a crucificação, a sua paixão. Louvado seja o teu nome para todos sempre, o teu amor, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Oh, Jesus, muito obrigada, Deus, por podermos estar aqui e cultuar ao Senhor, bendizer e exaltar o seu nome. Que o desejo do nosso coração possa ser conhecer a Jesus cada vez mais, nos prostrarmos, nos colocarmos diante dele cada vez mais. Amém? Então se coloque na presença do Senhor, aí no seu lugar. Comece a orar, bendizê-lo, exaltá-lo, entregar o seu culto a Ele. E que nisso nós possamos conhecer a Deus. O meu orgulho me tirou do jardim, não humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Conhecer Jesus.
aplaudir ao Senhor? Obrigado, meu Deus. Obrigada, Pai. Que esse seja o desejo do nosso coração. O mundo, ele nos oferece tantas opções, tantos atalhos para poder conhecê-lo, para ter um meio de adorá-lo. E nessas situações nós às vezes nos perdemos e nós temos que nos colocar na presença do Senhor e pedir: Deus, resgata o meu coração, resgata, Senhor, o primeiro amor, que eu possa me colocar na Tua presença todos os dias, independente das situações, independente das circunstâncias, que eu aprenda a confiar em Ti e que o Senhor resgate o meu coração. Então que você possa fazer dessa música uma oração. Peça ao Senhor para Ele resgatar o seu coração. Peça ao Senhor para Ele acender o seu coração, a chama do seu coração, para que você possa fazer a diferença. No nome do Senhor Jesus. Senhor, resgate, Deus, os nossos corações, Pai. Resgate, Deus, a primeira essência. Amém. Resgate, Senhor, nos resgate, Pai. No nome do Senhor Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que me se perca. Diga o desejo de Te adorar. O desejo de Te adorar. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata
Obrigado, Senhor, por essa bênção. Restaura, ó Deus, o primeiro amor. Restaura, Senhor, a nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. Pode sentar. Queria dar alguns avisos aqui, antes de passar o vídeo, alguns avisos que ficaram de fora do IBCA News. No sábado agora, o pessoal da terceira idade, o MIMEI, está promovendo um passeio para todo o pessoal da terceira idade, mas para quem quiser ir também, no aquário. Eu esqueci o nome do aquário lá. Como é que é o nome do aquário? Bioparque? Bioparque, né? Até hoje eu não fui lá conhecer esse aquário. Então, o pessoal está promovendo um passeio à tarde. Então, quem quiser participar, procure a Cida, procure o pessoal do MIMEI, peça informação para você saber o valor, que hora que vai sair daqui. Uma oportunidade de você estar conhecendo lá o aquário com pessoas aqui da igreja também, ok? E no final, aqui no nosso espaço cultural, aqui um lugar para todos, vai ter coxinha, vai ter pastel ali. Então, se você pretende sair daqui, comer alguma coisa, quiser passar ali, já ajudar o nosso espaço cultural, sentar ali, bater papo e trocar uma ideia ali com os irmãos, você já vai fazer isso e vai estar ajudando também o nosso espaço CUT, ok? Nós vamos agora ver os avisos que foram gravados na última quarta-feira. Por favor, coloque aí. Olá, igreja, estamos começando mais um IBCA News. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. E a programação dos jovens não para. Dia 4 de abril, iniciaremos o tema do mês no culto às 19h30 aqui na igreja, e o tema é Sacrifício de Jesus. Não perca! Está chegando o Retiro da Família IBCA. Acontecerá dia 1º de maio, das 8h30 da manhã até as 4 horas da tarde. Os valores dos convites para os adultos é R$ 50 e para as crianças de 7 a 12 anos é R$ 25. Para mais informações, procurar o pastor Luiz e levar pratos e talheres. Você viu que coisa boa a gente ter esse privilégio de tomar um cafezinho da hora bem aqui do lado da igreja? Não, e fora isso ainda tem defesa pessoal, boxe, jiu-jitsu e funcional. Você está esquecendo da palhaçaria, do teatro para todas as idades e das aulas de dança. Não, e fora isso, depois do sábado e do culto de domingo, ainda tem cantina aqui com mesa de ping-pong, música ao vivo, tudo do bom e do melhor. O Espaço Cult realmente é um espaço completo. Se você ainda não conhece, venha conhecer. E esse foi mais um IBCA News. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as programações aqui da igreja. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o hino do cantor cristão, que vai ser aqui tocado pela nossa orquestra. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode estar vindo aqui fazer sua oferta ou pelo Pix também. Mas antes vamos orar já para que o Senhor abençoe a sua vida, a sua oferta, e você pode estar durante o hino trazendo aqui. Senhor, obrigado a Deus por esse período de louvor, por esse momento que vamos entoar agora um hino também, faz parte da nossa tradição como igreja histórica, ó Deus, batista da Convenção Batista Brasileira. Abençoe, Pai, todos que vão nesse momento devolver, ó Deus, participar financeiramente, ajudando os missionários, os trabalhos sociais da igreja. Tudo aquilo que a igreja mantém e faz, ó Deus, é com a ajuda dos seus membros e congregados. Abençoe cada um que vai estar de maneira liberal, generosa, abençoadora, plantando a sua semente, ó Deus, multiplica de forma abundante sobre a vida de cada um. E aqueles que não puderem contribuir também, por algum motivo, o Senhor sabe, abençoa, abre as portas de trabalho, restaura a vida financeira, para que todos, ó Deus, tenham essa bênção de participar, ó Deus, da obra do Senhor também dessa maneira, mostrando assim, ó Deus, que nós somos bons mordomos de Cristo, não somos servos do dinheiro, pelo contrário, ó Deus, o dinheiro nos serve para a nossa vida, mas também para propósitos muito maiores, como abençoar missionários, ajudar a causa do Senhor. Por isso, abençoa todos que vão estar devolvendo agora aquilo que pertence ao Senhor. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus.
Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Você que está com o seu celular aí, eu peço que você dê uma olhadinha, para que nada atrapalhe o momento de nós meditarmos na palavra. Vê se está aí no silencioso, coloque no modo aí que, se tocar, não interfira e atrapalhe e quebre a reverência ao culto ao nosso Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Todos acharam? Amém? 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15, diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Vamos ler todos juntos, ainda que a sua versão seja um pouquinho diferente da minha, não tem problema. Vamos lá, 1, 2, 3. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Em 1998, eu acho que numa conta rápida aqui, eu acho que há 28 anos atrás, o diretor de cinema Steven Spielberg lançou um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Quem já assistiu esse filme, levanta a mão aqui. Acho que a metade, né? Nem todos. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Bom, se você não assistiu já 28 anos depois, você vai ouvir o final dele aqui, né? Mas vale a pena você assistir a si mesmo. Para quem não sabe, o filme relata uma história real. E então queria dar um resumo do filme aqui, para quem não viu se situar um pouquinho, e para quem viu relembrar um pouquinho da história. Então, o resumo do filme é o seguinte: o filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial, e o filme já começa com as tropas americanas descendo na Normandia, no chamado dia D, né, que é considerado por alguns professores de história um dos dias mais importantes do século XX, quando as tropas americanas vêm para ajudar a tirar a Europa das mãos dos nazistas. E as tropas americanas no filme são comandadas pelo capitão John Miller. Esse homem existiu mesmo, e os nomes que eu vou citar aqui, você pode até entrar na internet para ver a foto real deles. E John Miller no filme foi protagonizado assim de forma brilhante, né, pelo ator Tom Hanks, que tinha como o principal objetivo, o único objetivo, resgatar a Europa e, junto com a sua tropa, com o seu batalhão, tirar o nazismo do poder. Porém, numa certa altura do filme, algo muda a sua visão e o seu foco totalmente, dele e do seu batalhão. E o que acontece? Acontece que uma viúva, uma senhora de idade, mãe de 4 filhos homens, tem os seus 4 filhos convocados para a guerra. Ela não teve filhas mulheres, só filhos homens. E os seus 4 filhos foram para a guerra e ela vivia sozinha. E numa certa altura ela foi comunicada pelo exército americano que os seus 3 filhos, que 3 filhos dos 4 morreram em combate. E que agora só restava apenas um filho, chamado James Ryan, né, que é o soldado Ryan. E aquela mãe, depois de ouvir esse comunicado, que 3 filhos já tinham morrido, que agora só restava um, desesperada, ela escreve uma carta para o governo americano e para o exército americano, pedindo encarecidamente que o exército desse baixa, liberasse o soldado, para que ele pudesse voltar para casa e cuidar dela na velhice dela, uma vez que só restava agora apenas um filho.
governo americano, comovido, né, pela carta daquela infortunada mãe, resolve então atender o pedido dela, isso aconteceu mesmo, e resolve então dar baixa na questão do serviço do soldado Ryan, do seu filho, e pede então que as tropas do John Miller agora não focasse no principal, que seria a guerra, né, contra os nazistas, mas que fizessem de tudo para poder encontrar o soldado Ryan e levasse ele de volta vivo em segurança para casa. Então o John Miller, no meio da guerra, né, que é o Tom Hanks, recebe lá a ordem do seu superior, e ele começa a procurar junto com o seu batalhão o soldado Ryan, que ninguém sabia quem era, ninguém nem tinha a foto dele, só sabia que ele tinha pulado de paraquedas num determinado lugar, mas ninguém sabia quem ele era, não tinha uma foto dele, não tinha, ninguém sabia, eles tinham que procurar no meio da guerra quem era aquele soldado que eles tinham que levar de volta. E numa certa altura do filme, o seu batalhão, a sua tropa, começa a ficar insatisfeito com aquela situação, começa a questionar o capitão John Miller do porquê que eles tinham que parar tudo para poder salvar um americano que foi lá para morrer como todos eles, né? E eles começam então a questioná-lo, né, do porquê que eles tinham que ir atrás daquele menino. E um deles chega a dizer assim: por que a vida dele vale mais do que a nossa? Por que a gente tem que parar para poder resgatar ele, né, colocar a nossa vida em risco? Por que a vida dele vale mais do que a nossa? Um outro disse assim: não é possível, esse cara vai ser o cara que vai inventar a cura do câncer, porque é a única justificativa para, no meio de uma guerra, a gente ter que atender o pedido da mãe para poder levar esse cara de volta. E eles tentam persuadir o comandante John Miller de voltar para o foco da guerra e deixar o menino de lado, mas a motivação do capitão era tão grande que ninguém fazia ele desistir. Até que por fim, eles, depois de muita luta, de perder vários soldados, outros ficarem gravemente feridos, eles encontram o John Ryan e fala para ele que ele vai ter que voltar para casa, que 3 dos irmãos dele morreram e que a mãe pediu e o exército americano autorizou a ida dele para casa. No primeiro momento ele não queria, ele achava que ele tinha que morrer lá, que ele tinha que lutar como todos os outros, que ele não queria aquele privilégio, mas explicaram que a mãe, aquela situação toda, e ele cede. E o filme agora acontece, os caras batalhando, as tropas americanas lutando contra os alemães e os seus aliados, e ao mesmo tempo tendo que proteger o soldado Ryan, né? Além de terem que lutar contra os inimigos, terem que proteger o soldado para ele chegar. E no momento, já quase no final do filme, em cima de uma ponte, há um ataque, e o capitão John Miller é gravemente ferido com um tiro no peito, um tiro fatal no peito. E nos últimos instantes de vida, de fôlego de vida, ele chama aquele soldado para dizer algo para ele. Eu baixei a cena do filme, bem curtinha, só para você relembrar. Eu vou pedir para colocar aí o que o John Miller, o capitão, falou para o soldado Ryan, logo após ele ter levado aquele tiro fatal nos seus últimos instantes de vida. E ele desfalece após essas duas palavras. Ele chama o John Ryan e diz: olha, seja digno do meu sacrifício, seja digno do sacrifício de cada soldado aqui que morreu por você, faça por merecer o nosso sacrifício, faça por merecer o que cada um de nós fez aqui por você. E aí o filme, dessa cena, o filme já vai lá para o finalzinho, onde o soldado Ryan, já velho, idoso, vai visitar o túmulo do John Miller, junto com a sua família, já com netos, com filhos. E ele chega diante do túmulo do John Miller,
e ele, com uma questão, né? Eu queria que projetasse essa última cena dele, e eu quero que você preste atenção nesse diálogo que ele tem com o túmulo, né? Olha a preocupação dele e no que girou em torno à vida dele até chegar o momento da sua velhice. Minha família está aqui hoje. Quiseram vir comigo. Honestamente, não sabia o que ia sentir voltando aqui. Todos os dias, penso no que você me disse naquele dia na ponte. Faça por merecer. Tentei viver a vida o melhor que pude. Acho que consegui. E que, pelo menos aos seus olhos, eu tenha honrado o que fizeram por mim. Então ele chega diante do túmulo e ele diz: olha, eu nunca me esqueci daquilo que você me disse na ponte. Faça por merecer o meu sacrifício. E eu vivi de uma maneira de tentar honrar, e eu espero que pelo menos aos teus olhos, a forma que eu vivi tenha honrado aquilo que você fez por mim. Aí depois o filme, depois dessa parte, o soldado chama a esposa dele, já uma senhora, e ele questiona a esposa: diz para mim que eu vivi como um homem justo, direito, diz para mim que eu não desperdicei a minha vida, diz para mim que eu vivi a vida da melhor forma que eu pude viver, da forma mais honrada que eu pude viver. E a esposa dele confirma aquilo tudo, então, e o filme acaba nessa cena, e a gente se despede do filme aqui, para transferir isso para a nossa vida, porque assim como aquele capitão entrou numa guerra para salvar o homem, Jesus deixou a sua glória, Jesus deixou a sua vida maravilhosa no céu, e veio para esse inferno aqui, com o objetivo de salvar você, com o objetivo de se sacrificar por você. Assim como aquele capitão atravessou uma guerra e morreu por uma pessoa, morreu por Rai e alguns outros soldados do batalhão dele, Cristo atravessou uma guerra, um inferno, para poder vir aqui para tirar você do lamaçal do pecado, para resgatar você do pecado e da condenação eterna. Então eu queria que você se imaginasse agora, não diante da cruz do túmulo, mas diante da cruz de Jesus, e ele perguntasse para você: você viveu de modo digno do meu sacrifício? Você fez por merecer o que eu fiz por você? Você merece? Você viveu de modo digno, de modo honrado? Aquilo que eu fiz por você na cruz do Calvário, você merece isso? Essa não é uma pergunta do cinema, essa não é uma pergunta do filme, é uma pergunta da eternidade, é uma pergunta da cruz, porque um dia, provavelmente, eu e você, e a Bíblia diz através do apóstolo Paulo, que todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, e talvez seja uma das perguntas que Cristo faça para nós: você viveu de modo digno? Será que você teria hoje, nesse momento, essa autoridade para poder, como o soldado, dizer: olha, eu fiz de tudo para viver a vida de um modo de que pelo menos aos teus olhos, Jesus, é aqui falando para Jesus, eu tenha vivido de um modo que tenha honrado aquilo que você fez por mim na cruz, eu tenha honrado aquilo que você fez, deixando a sua glória, vindo me buscar, vindo morrer por mim. Então, o que significa fazer por merecer? Porque a gente não merece a salvação, a gente não compra a salvação é de graça. Então, se a salvação é de graça, eu tenho que fazer por merecer como? Como é que eu entendo isso? Se eu sou salvo pela graça, não é por obras,
não é por merecimento, isso está claro na Bíblia. A salvação é um dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. O que Jesus espera de mim então, uma vez que Ele morreu por mim? O que Ele espera de mim, já que eu não posso pagar pela salvação, porque ela é de graça? Como que eu tenho que entender isso? O que Jesus espera de mim afinal? Duas coisas rapidinho para a gente participar da ceia do Senhor. Primeiro, Jesus quer que a gente entenda que o sacrifício dele não nos cobra desempenho, mas exige de você uma resposta. Então, fazer por merecer não é sobre pagar a salvação, não é sobre pagar algo que é impagável, mas é sobre viver de um modo digno, daquilo que Ele fez por você. Então a questão não é pagar o que é impagável, a questão é honrar aquilo que Ele fez por você. É isso que John Miller falou para o soldado Ryan. Ele não vai poder pagar e nem trazer de volta aqueles que morreram, mas ele colocou e ele pediu que ele vivesse de um modo digno, de um modo a merecer aquilo que eles fizeram por ele. Então, no mínimo, irmão, já que a graça é de graça, no mínimo, a gente precisa honrar aquilo que Cristo fez por nós. E como é que a gente honra aquilo que Cristo fez por nós? O apóstolo Paulo diz no versículo 15: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas vivam por aquele que morreu por eles. Como é que é fazer merecer a salvação? Deixando de ser um egoísta, porque o céu se moveu por você, não é justo você ficar parado. O céu se moveu por você e se move até hoje. Não é justo diante disso, do sacrifício, daquilo que Cristo fez, você ficar parado. Então, viver para Cristo, viver para Deus, é um modo de fazer merecer aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, irmãos, a cruz, preste atenção, não cria devedores tentando pagar uma dívida impagável. A cruz cria pessoas eternamente gratas, com o objetivo de honrar aquilo que Cristo fez por ele. A cruz não cria devedores, mas a cruz cria pessoas eternamente gratas, incomodadas, de alguma forma, não para pagar, porque é impagável, mas para retribuir, para honrar, para que um dia, quando eu estiver diante daquela cruz, eu diga para quem me perguntar: você fez por merecer o meu sacrifício? Você fez por merecer a entrega da minha vida lá na cruz? Você honrou de alguma maneira eu poder dizer sim, eu fiz o que eu pude para que aos teus olhos, pelo menos, eu tenha vivido de uma forma digna do seu sacrifício. Então, irmãos, é viver, fazer por merecer, é viver de tal forma, que quando você chegar no fim da estrada, no fim da vida, o capitão da sua salvação diga: parabéns, meu filho, você realmente fez o melhor, você realmente se dedicou, você realmente viveu por mim, valeu a pena morrer por você, valeu a pena entregar a minha vida por você. Então, que fique claro, nós nunca mereceremos o resgate, nunca poderemos pagar, mas somos chamados para viver de uma forma digna daquilo que Cristo fez por nós, não para viver de qualquer jeito. O soldado Ryan não pagou o preço do resgate,
mas ele carregou honradamente a responsabilidade que lhe foi entregue naquele dia. E qual foi a responsabilidade que foi entregue naquele dia? Mereça. Faça por merecer. Mereça tudo isso que a gente fez por você. Seja digno de todo o sacrifício que você viu aqui. Seja digno daquilo das pessoas que entregaram a vida aqui por você, inclusive eu. Viva de um modo digno. Irmãos, e essa deve ser a atitude de todo cristão. A preocupação se eu estou ou não agradando a Deus, correspondendo às expectativas de Deus. Porque na campanha de oração, o tema era o ano da resposta. Então, a gente está nessa jornada, nesse tema no ano, o ano da resposta, mas não é a resposta só de Deus para você. Deus também espera uma resposta sua. Então, o maior insulto que você pode fazer à cruz é ignorar aquilo que Cristo fez por você. O maior insulto que você pode fazer ao céu é viver parado por um céu que se moveu e se move por você todos os dias. O maior insulto que você pode fazer à cruz é usar desculpas para um não envolvimento, para um não engajamento, quando Cristo te chama à responsabilidade, que nós não devemos viver para nós mesmos. E o que é, ou o que não é viver para nós mesmos? Jesus, ele conta uma parábola, em Lucas 12, dos 16 em diante, do rico insensato. E ali tinha um homem que vivia para ele mesmo. Qual que era o pensamento dele? Vou aumentar meu celeiro, vou aumentar meu celeiro, vou aumentar isso, vou aumentar aquilo, Qual que era o pensamento dele? Terra, vida terrena. Ele não olhava para o céu, ele não se preocupava com a eternidade, ele não fazia nada para ecoar na eternidade. A preocupação dele se resumia com as coisas terrenas. Vou fazer, vou construir, vou ser rico, e aí vou viver regaladamente todos os dias da minha vida. E aí o que Jesus chamou ele de? Louco. Louco. Essa noite pedirão a tua alma, e o que você preparou vai ser para quem? Como Jó disse, nu a gente saiu do ventre da mãe e nu vai voltar, você não vai levar nada. Se você vive a vida de uma forma que nada do que você faz ecoa na eternidade, você está vivendo a vida pessimamente, num péssimo caminho. Por isso Jesus falou que a gente tem que juntar tesouros no céu, não aqui. Tinha uma ilustração antiga de uma mulher muito rica, que era cristã, e ela tinha uma empregada doméstica que também era cristã, ambas de igrejas diferentes. E num acidente, ambas morreram. E aí chegaram lá, foi recebida por um anjo. A milionária morava num casebre no céu, a doméstica numa mansão celestial. E a milionária falou: mas como? Se na terra eu morei melhor, como é que no céu eu vou morar nisso aqui? Ele falou: olha, aqui no céu a gente constrói a casa com aquilo que mandam para a gente da terra. Foi só o que deu para fazer para você. Foi só o que deu para fazer para você. Ela não viveu para si. Ela estava preocupada com a eternidade e por isso ela vai morar aqui. Então fazer por merecer é entender que eu não posso pagar a salvação, mas eu também não posso viver alheio, irresponsável, como se algo não demandasse de mim. Como esses dias, por exemplo, eu vi um influencer argentino que queria, se você for colocar lá, você vai achar no YouTube, processar os pais, porque ele não pediu para nascer e ele não queria trabalhar. Os pais tinham que sustentá-lo, até porque ele não pediu para nascer. E talvez você viva desse modo inconscientemente: mas eu não pedi para Jesus morrer por mim, eu não pedi para ele morrer na cruz,
Eu não pedi para Ele deixar o céu e me salvar. Eu não pedi isso, eu não pedi aquilo. Porque quem vive a vida para si, alheio de Deus, ainda conhecendo a palavra, meu irmão, para onde você está indo? Que vida você está levando? Que forma de vida é essa? Que a sua preocupação é só com aquilo que a traça corrói. O que você está enviando para o céu? O que você está fazendo para Deus? O que você está fazendo para Jesus? Como que você está se envolvendo? Que quantidade, que proporção você está se envolvendo com as coisas terrenas e com as coisas eternas? Aqui não é uma apologia para você ser um monge ou uma pessoa que vá viver do ministério, não é isso. Mas uma agenda desequilibrada, uma agenda onde Deus tem o que sobra, onde Deus tem o pior do seu tempo, o pior da sua vida, essa é uma agenda do inferno. Quando você chegar lá, a pergunta não vai ser se você frequentou a igreja, se você se batizou. A pergunta não é essa, a pergunta é: você fez por merecer? Por que eu devo deixar você entrar no céu? Não, Senhor, a resposta seria: eu jamais mereceria, mas eu tentei viver do modo mais digno, mais honrado, como gratidão àquilo que o Senhor fez por mim. Então, viver ou não viver para si mesmo é ter o reino de Deus como prioridade, é não pensar só nas coisas terrenas, é lembrar que a vida é transitória, é fugaz, é lembrar daquilo que Salomão falou, que é melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa. Porque a casa onde há luto, a gente vê a realidade da morte o tempo todo e fica ali sabendo que uma hora a tampa do caixão vai fechar. Não importa a sua idade, não importa se uma doença, se um acidente, todos nós aqui vamos. E aí então vai começar a vida de verdade. Aí então vai começar a vida eterna. E o que você fez? O que você mandou para lá? Que material você está mandando? Para que casa construir? De que modo você tem vivido? Os 24 horas do dia, os 7 dias da semana só para você. Não há tempo para Deus. O primeiro amor já apagou. A primeira essência já foi embora. Então, não viver para si significa não ser egocêntrico, egoísta. É viver não para a vontade própria, mas para Deus, para o bem-estar dos outros, da obra. E aí quando a gente faz isso por tabela, Deus nos abençoa. Porque a Bíblia diz, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe como é que tem gente que lê esse versículo assim? A visão dele está nas demais coisas. Ah, meu Deus, as demais coisas. Então eu tenho que orar primeiro, eu tenho que as demais. A visão dele não é o céu, é as demais coisas. Ele faz alguma coisa pelas demais coisas. Ai, é as demais coisas que eu quero. Aí então ele ora, ele lê a Bíblia. E eu já falei aqui que essa prioridade de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não é necessariamente você acordar orando ou lendo a Bíblia, não é uma questão de agenda ou de horário. Porque, por exemplo, a primeira coisa que você faz quando acorda é escovar o dente. Você ama escovar o dente? Não, né? Ninguém ama escovar o dente. Às vezes quando você não tem ninguém em casa, você nem escovar o dente escova. Não é mesmo? Você não tem ninguém para beijar, você não tem ninguém para poder falar perto. Você não. Então, é a primeira coisa do dia, sim ou não, escovar o dente? Mas é prioridade, é a mais importante, é o que você ama fazer? Não. Então não é a questão de ser o primeiro só, de horário, ou de, sabe, do momento. É questão de estar o coração. Porque se você ler a Bíblia e orar às 6 horas da manhã, mas o seu coração não está lá, seu coração está onde?
as demais coisas. É as demais coisas, isso aqui, ó. O segredo está aqui, vou ler a Bíblia, que é as demais coisas, meu Deus. O olho do cara está nas demais coisas. Ele ama as demais coisas. E aí, por causa das demais coisas, ele tenta organizar mais ou menos, porque o que ele quer é as demais coisas. Mas não é isso. Não é nessa ordem. Não é assim que Jesus ensinou. Então, quando John Miller fala para o soldado Ryan, olha, mereça. Não é, olha, você vai pagar o meu. Não tem, isso é impagável. Assim como Jesus também sabe, a salvação é impagável. Você tentar pagar a salvação é como tentar esgotar o oceano com a colher. Isso não tem menor cabimento. É impagável, é de graça. A graça é de graça. Amém? Mas a gente tem que fazer por viver e por agradecer e por viver de um modo digno daquilo que Ele fez por nós. Então, irmãos, a primeira coisa é, o sacrifício de Jesus não nos cobra desempenho, graças a Deus. Não cobra desempenho, mas exige uma resposta. Exige de você uma resposta. Exige de você uma resposta. O que você vai fazer diante disso? O que você vai fazer diante do sacrifício de Cristo, diante da cruz? O que você vai fazer? Viver para si mesmo ainda? Arriscar, esperar para ouvir aquela pergunta: o que você fez, o que você construiu, como é que você viveu? Então vou repetir o que eu já disse antes: a cruz não cria devedores tentando pagar uma conta impagável. A cruz cria pessoas agradecidas, gratas eternamente. E como que vive uma pessoa grata eternamente, irmãos? Como é que vive uma pessoa grata eternamente? Uma pessoa que me doou um órgão, por exemplo, salvou a minha vida, salvou a vida de um filho, doou medula, doou não sei o quê. Não tem como eu pagar isso. Mas, irmão, isso eu tenho no mínimo uma dívida moral. Sabe? Eu tenho que reconhecer pelo menos uma dívida moral que eu tenho com você, que salvou a minha vida. Eu não posso viver como tipo assim, você não fez mais que a sua obrigação de me dar um rim, de me dar não sei o quê, sabe? Você não fez mais do que, eu tenho uma dívida moral. Quem não reconhece uma dívida moral, sabe? Uma pessoa, por exemplo, que te salvou, pagou uma conta sua, te saiu do, sei lá, salvou a sua vida. Como que você reage a uma pessoa que salvou a sua vida? Vivendo de qualquer jeito? Não sendo eternamente agradecida? Ainda que você não possa pagar, você vai estar ali sempre à disposição. Olha, conta comigo, o que eu posso fazer? Como que eu posso te ajudar? Olha, eu nunca esqueço que você tem um crédito comigo para a vida toda. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso te servir de alguma forma? É uma dívida moral, quem não reconhece. É a mesma coisa, por exemplo, quando alguém deve financeiramente a alguém. Não é ruim quando a pessoa te deve algo de dinheiro, e a pessoa passa por você, conversa com você, como se você devesse para ela. Às vezes você até se dispôs a perdoar a dívida. Já aconteceu comigo. Você até se dispôs a perdoar a dívida, mas a falta de reconhecimento da dívida moral não te permite fazer isso. Fala, pô, como é que essa pessoa, cara de pau, vive como se não me devesse, cara? Então, no mínimo, eu tenho que falar assim, cara, olha, eu te pedi esse dinheiro, olha, eu não esqueço que eu estou te devendo, estou aqui te dando uma satisfação. Isso é um reconhecimento de uma dívida moral. Eu vou te pagar de R$1 em R$1, de 10 em 10. Eu quero que você saiba que eu estou incomodado e que eu vou de alguma forma ressarcir isso em algum momento. E todo o tempo que você puder falar e lembrar essa pessoa, você vai fazer isso, porque quem reconhece uma dívida moral, irmãos, não tem paz. Fica com o espírito inquieto. E quando a gente vê isso, e até mesmo nesse exemplo do dinheiro, a pessoa
Fala, poxa vida, o cara está passando por uma situação difícil mesmo, uma luta, né? Mas está aqui sempre me dando uma satisfação, vem aqui, já se ofereceu para fazer algum tipo de serviço para poder pagar essa conta. A pessoa não para, porque isso é honra, isso é honra, isso é viver de um modo digno daquilo que foi feito. E agora você muda isso para a cruz. Como que você vai viver de um modo a honrar aquilo que Cristo fez por você? Paulo diz, não vivendo para si mesmo, mas vivendo por aquele que morreu por você. Terminando, faça por merecer. A equipe de louvor já pode vir aqui, que a gente vai cantar de novo por merecência. Faça por merecer, não foi um conselho do John Miller, não foi uma sugestão, foi um chamado ao reconhecimento. Entende? Faça por merecer, não foi uma, olha, se der, se possível, se tiver tempo. Não. Não foi uma sugestão. Foi o chamado à responsabilidade. O soldado Ryan não podia, né, desfazer a morte dos seus companheiros. Podia? Não, né? Ele não podia desfazer, mas ele podia honrar o máximo que ele pudesse. Você honra a Cristo, você honra aquilo que Cristo fez por você, o máximo que você pode. Você honra. Você honra aquilo que Jesus fez por você, o máximo que você pode. Aliás, esse é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Você honra, você não pode pagar, você não pode desfazer o que aconteceu na cruz, mas você pode honrar o máximo que você pode, se tornando digno dessa dádiva. Não fazendo corpo mole, não sendo uma pessoa preguiçosa, sabe? Não sendo uma pessoa que vai vivendo a vida e tipo assim, sabe? Eu não sei nem o que pensa às vezes algumas pessoas. Porque Deus nos chama, irmãos, fazer por merecer. Jesus não morreu por você para você viver uma vida confortável, não. Jesus morreu por você para você viver uma vida comprometida. Jesus morreu por você para você viver uma vida comprometida. Alguém que sobrevive porque outro morreu no seu lugar. Alguém que sobrevive porque outro morreu no seu lugar, não vive de qualquer jeito, mas carrega o peso da vida recebida, sabe? A pessoa carrega o peso. Então você não pode, terminando, você não pode desfazer os cravos que entraram nas mãos de Jesus, mas você pode parar de martelá-los mais com a sua indiferença. Porque toda vez que você é indiferente à obra de Deus, o chamado de Deus, as coisas de Deus, você martela mais os cravos nas mãos e nos pés dele, com a sua indiferença. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,14, ele diz assim: o amor de Deus nos constrange. Mas sabe qual que é a palavra original? A palavra do grego original, o sentido é: o amor de Deus nos encurrala. O amor de Deus nos aperta. Você está encurralado pelo amor de Deus e você tem que dar uma resposta. Você tem que dar uma resposta, ainda que a resposta seja não, ainda que a resposta seja que você decidiu ser frio mesmo, morno, mas não há como permanecer em cima do muro, porque o muro já é do diabo, entende? Ou você está de um lado ou do outro, não dá para ficar em cima. Escolha o lado do muro que você quer ficar. É o que Jesus falou para uma das igrejas em Apocalipse: olha, quem dera fosse frio ou quente,
mas como é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Escolha um lado, porque você está encurralado pela cruz de Cristo. Se você conhece a palavra, você sabe o que Jesus fez por você, você está encurralado pelo amor de Deus, apertado pelo amor de Deus, não há para onde fugir. Não tinha como o soldado Ryan sair de lá e esquecer aquilo que fizeram por ele. E eu fico pensando, gente, como que a gente, cara, como é que as pessoas esquecem aquilo que Cristo faz por elas? Gente, olha aí o que Jesus passou, assiste lá a Paixão de Cristo. Tem cara que tem preguiça de vir à igreja, tem preguiça, sabe, de servir, de se envolver, sempre tem uma desculpa. Que amor vagabundo é esse? Que amor é esse, irmão? Que ama mais a Netflix, o sofá, a casa, sei lá o que, do que Deus? Que amor é esse? Você está diante da cruz e o amor de Deus nos encurrala, nos constrange. O soldado não pediu para ser salvo, realmente ele não pediu. Mas uma vez que o sangue dos seus companheiros foi derramado, ele nunca mais foi o mesmo homem. Ele viveu com aquele peso, porque a gratidão gera um peso de resposta. A gratidão gera um peso de resposta. Sabe? Essa mesa tem que gerar um peso de resposta. É o símbolo do Cristo crucificado, do sangue. Tem que gerar um peso de resposta. Saber que o Filho de Deus perfeito desceu do céu para morrer por mim na cruz. O soldado Ryan estava preso ao sacrifício do capitão para o resto da vida. Assim como você, querendo ou não, está preso ao sacrifício de Jesus para o resto da vida. Como você vai responder com animosidade ou com desejo? Sabe? De qualquer maneira ou com vontade, aí é com você. Aí é com você. Mas saiba de uma coisa. Nós temos uma vida só, e ela vai passar. E só o que você faz para Cristo vai permanecer. O resto tudo vai desaparecer. Só o que você faz para Cristo, para a obra dele, é que vai ecoar na eternidade. Nada mais vai contar. Nada mais vai contar. E um dia nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. A graça é de graça, mas custou tudo para Deus. A gente não pode viver de qualquer jeito diante da cruz, diante do sacrifício de Jesus. Viver para mim de qualquer maneira é a pior ingratidão. É tratar o sangue de Jesus como uma água comum. É dizer, não pedi para morrer, não pedi para isso, não pedi para aquilo. Bom, o soldado Ryan passou a vida tentando provar que o sacrifício de Miller não foi em vão. Ele passou a vida tentando provar, não para as pessoas, porque imagine, as pessoas que ele tinha que provar, ninguém estava ali para ver mais. Ele podia simplesmente ignorar, mas ele entendeu o peso, a gratidão, o peso do sacrifício. E ele passou a vida inteira tentando provar que ele podia viver a vida de uma forma que honrasse o sacrifício de todo mundo. E você, e eu, e nós, como temos vivido? Você tem feito por merecer? Não a salvação é de graça. Você tem vivido de um modo digno, de honrar aquilo que Cristo fez por você? Você tem uma gratidão, sabe, uma gratidão
que te deixa inconformado, uma gratidão que mexe com o seu coração, que não te permite viver de qualquer forma, uma gratidão que, sabe, não te permite viver de forma acomodada, só pensando nas coisas dessa vida, sabendo que um dia você vai estar na presença de Deus. Eu, você, meus filhos, seus filhos, separadamente, porque é tudo individual, vamos comparecer ao tribunal de Cristo. E Jesus aí pode perguntar, né? O que você fez nesses 60, 80, 90, sei lá quantos anos de vida? E aí, meu irmão, não adianta gaguejar, não adianta, porque a Bíblia diz que até as nossas palavras todas são escritas, né? Ele sabe exatamente onde está o nosso coração, onde está o seu coração. Por favor, saia desse sono. Por favor, se desperte espiritualmente. Isso é com você, não é comigo. É você. Lembra da parábola do filho pródigo? A parábola da ovelha perdida, da moeda. A ovelha não sabia voltar, porque é um animal irracional. O dono foi buscar a moeda, é uma coisa, não sabe de nada. A mulher procurou. O filho, o pai foi buscar. Por quê? O filho tem que saber voltar para casa. O filho tem que saber fazer o caminho de volta. O filho tem que saber buscar, fazer o caminho de volta, se arrepender, se humilhar, fazer o caminho de volta. É o que Jesus falou para a igreja de Éfeso, né? Tenho, porém, contra ti que vocês não me amam mais como no princípio. Arrependa-te, lá está o segredo, e volte à prática das primeiras obras. Qual é as primeiras obras, irmãos? Quando você tinha aquela alegria, aquele desejo, você participava de tudo. Você podia cantar bem, cantar mal, você podia pregar bem, pregar mal, você estava ali somando, fazendo, pastor, estou aqui, quero ajudar, quero fazer. Para agora ser uma pessoa que se esquiva, que foge, fria, morta espiritualmente, que não se envolve, que arruma desculpa para tudo, que o tempo todo, sabe, faz lá uma defesa e usa um tanto de coisa para poder justificar a inoperância. Meu irmão, amanhã pode ser o seu dia e o meu, ou hoje mesmo. E o que você tem preparado ficou para quem? O que você fez? Para quem que você viveu? Quanto tempo você gastou? Imagina chegar lá diante de Deus e Deus falar: olha, dos seus tantos dias e tantas horas, esse número aqui de sei lá quantas mil horas, que representa meses, foi de você ficar na rolagem infinita da rede social, enchendo a sua cabeça do que não presta. Tempo que você podia orar, tempo que você podia fazer alguma coisa, tempo que você podia... Essas coisas todas vão ser testemunha contra nós, de que a gente podia fazer o melhor e não fizemos. Vamos louvar a Deus com esse cântico de novo. Vamos colocar de pé, que diz: vem, Senhor, acende, sabe, a chama do primeiro amor. Faz esse cântico uma oração, implora a Deus, meu irmão. Chora, se arrependa, meu irmão. Se arrependa, saia dessa vida e venha para Deus. Se disponha a fazer. Minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração, Senhor. Olha aí,
glória a Deus. Se os seus olhos perderam a chama, o brilho, perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. nós vamos voltar do início da música. Se você tem vivido distante da cruz, se hoje você estivesse diante da cruz e tivesse essa pergunta, você tivesse que responder isso, como que você ia responder? Mas essa palavra não é para você simplesmente sentir um arrependimento ou culpa, para mudar de vida. É para você fazer desse momento algo marcante que vai empurrar você para uma nova vida. Assim como você saiu, você sabe voltar, orar, buscar, se envolver. É isso que restaura o primeiro amor, que acende a chama. Então volta, meu irmão, volta, meu irmão. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Mais uma vez, vem, Senhor, cante com todo o seu coração. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim Meu Deus, Senhor, perdoa os nossos pecados, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, se temos vivido de um modo frio, distante, a não reconhecer, ó Deus, a grande prova de amor, a maior de todas elas, a cruz de Cristo, o sacrifício dele por nós. Não podemos pagar a salvação, ela é impagável, mas podemos viver de um modo digno, que honra ao Senhor, um modo que, quando chegarmos diante do Senhor, o capitão da nossa salvação, a gente ouça: meu filho, você viveu de um modo digno, você fez o seu melhor, você caiu, se levantou, mas não amou o chão, não viveu como aqueles que amam o chão, que não saem do chão, que não priorizam, que não amam a Deus, que não amam a obra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, restaura o primeiro amor. Aquela sentença contra a igreja de Éfeso, volta à prática das primeiras obras. É o básico bem feito, nada mais, mas nem o básico, ó Deus, tem sido feito muitas vezes.
Meu Deus, restaura o desejo, a sede, a fome pelo Senhor, porque esses serão saciados. Pai, nós não queremos ser, ó Deus, daqueles que são chamados, não. Queremos ser daqueles que vão ser escolhidos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Queremos ser daqueles que vão ser escolhidos, ó Deus, que não tiveram preguiça de passar pela porta estreita, que fizeram aquilo que estava ao alcance, ó Deus, por amor ao Senhor, para responder a esse tão grande amor. Oh meu Deus, que sejamos, ó Deus, o teu bom perfume, que o Senhor, ó Deus, não permita que o brilho no nosso olhar do primeiro amor se perca, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, para que quando a gente esteja diante da cruz, a gente possa dizer como aquele homem disse com segurança: eu vivi de um modo de que pelo menos aos teus olhos eu tenha feito o possível para honrar o teu sacrifício. Oh Espírito Santo, que o Senhor não permita que nada roube do nosso coração essa palavra, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Quero convidar aqui os diáconos que vão estar, a irmã que vai estar louvando a Deus também, os diáconos que vão nos ajudar, irmão Antônio, irmão Zezão, Josias, a Rosa, o Aldinei, o Geraldo, a irmã Agostinha, a Marilete, a irmã Gorete, a irmã Lourdes, a Rosa, a irmã Sônia também, né, do Zezão. Pastor Diego vai estar passando aqui e você, quando você receber, pense nisso, né? Que você vai estar segurando aqui os símbolos que representam o sacrifício de Jesus na cruz. Que isso seja algo, que isso se transfira para o seu coração como algo verdadeiro, algo prático. Os irmãos que estão com as bandejas, vou pedir que aqueles que vão participar da ceia, por favor, se coloque de pé. E aqueles que vão participar, pegue, quando você pegar, podem começar a distribuir. Você se assente para que todos possam participar em atitude de oração, tá bom? Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca, salutar, do Calvário monte. Se na cruz sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Ao receber, você se assente e aguarde em atitude de oração. Ao tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queira recordar-me dela.
minha sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Todos receberam, não é? Que ainda tem algumas pessoas para receber. Vou pedir para o Paulo continuar tocando, até que todos recebam. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Se na cruz sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Amém? Nós vamos comer do pão que representa o corpo de Cristo, moído na cruz do Calvário. Que o nosso coração saiba como responder, que o peso da gratidão esteja sobre a nossa vida, nos leve a nos movimentar de uma maneira verdadeira em direção a Deus, uma vez que não podemos pagar o que Ele fez por nós, podemos viver de modo digno e honrar com a nossa vida, servindo da melhor maneira possível aquilo que Ele fez por nós na cruz. Em memória de Cristo, comamos todos do pão. Aleluia. Jesus toma o cálice, inaugura a nova aliança feita no sangue dele. E a Bíblia diz que ele derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário até sair água, não ter mais sangue, o sangue do Filho de Deus, para que nós vivêssemos não mais para nós mesmos, mas por aquele que morreu por nós. Em memória de Cristo, bebamos todos do cálice. Obrigado, Senhor, Deus bendito, maravilhoso, que entregou-se naquela cruz, ó Deus, que era uma morte horrenda, terrível, levou o pecado de todos sobre si, os meus pecados, os pecados dos meus irmãos. Nos ajuda, meu Deus, a não sermos alheios, frios, distantes. Nos ajuda a servir ao Senhor, ó Deus, com fogo, com alegria, com entusiasmo, para que quando o grito ecoar, eis o noivo, sejamos como as virgens com as tochas acesas, queimando até o final. Em nome de Jesus, amém. Queria só relembrar que ali no Espaço Cult tem pastel, tem espetinho também, coxinha, se você quiser ir lá jantar, comer alguma coisa. E o último aviso, domingo que vem é domingo de Páscoa.
e o coral da igreja, o coral IBCA, vai estar apresentando a cantata Coroai. Então vai ser nos dois cultos, às 9 da manhã e às 18 horas, e depois vamos ter a palavra também, dentro, né, daquilo que representa a Páscoa. Então domingo que vem, 9 da manhã, 18 horas, a cantata Coroai, e depois a palavra também para nós compartilharmos nesse domingo abençoado da ressurreição do nosso Senhor. Vamos colocar de pé, orar, encerrando. Que Deus te abençoe, te conceda uma boa semana, em nome de Jesus. Pai, obrigado, ó Deus, pelo culto, obrigado, ó Deus, por esse momento precioso, por essa semana, que o nosso coração seja quebrantado, contrito, voltado para o Senhor o tempo todo, relembrando tudo aquilo que o Senhor fez por nós, a nossa justificação, a nossa redenção. É semana de alegria, de vitória para o povo de Deus. O Senhor nos comprou com o teu sangue. Abençoa, Pai, tudo aquilo que vai acontecer durante a semana, nos livra do mal, protege a nós, os nossos filhos na escola, ó Deus, no trânsito, no ônibus, onde estiverem, guarda a nossa família, aqueles que vão viajar por conta do feriado da sexta-feira, abençoa também, livra do mal, livra de acidentes, ó Deus, abençoa o domingo de Páscoa, o coral, ó Deus, a palavra que vamos ouvir, ó Deus, que seja um domingo alegre, feliz, ó Deus, de exultação ao nosso Senhor. É o que nós oramos e te pedimos, no nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, vá em paz, uma boa semana, semana abençoada, vitoriosa, em nome de Jesus.